Muito bem, nós chegamos agora ao momento mais importante do programa, que é o da Palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui em Romanos, capítulo 10, do verso 1 até o verso 4. Se você tem acesso à Palavra de Deus, você pode até acompanhar comigo a leitura. O versículo de número 1 diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O apóstolo Paulo aqui, enviando essa carta à igreja de Roma, ele expressa no primeiro verso qual era o desejo dele em relação aos seus conterrâneos, o povo de Israel. E ele diz, é que eles sejam salvos. Assim também é comigo e é com você em relação às pessoas da nossa casa que ainda não conhecem o Evangelho. Mais do que querer que elas recebam qualquer outro benefício, qualquer outra dádiva dos céus, nós queremos que elas sejam salvas. Porque uma pessoa pode frequentar a casa de Deus por um determinado tempo, receber muitas graças, mas se lá na frente ela vier a se desviar e a se afastar dos caminhos do Senhor, todo o bem que ela fez no passado não será levado em conta. Deus sempre leva em consideração como a pessoa tem vivido no presente momento. Muitos se congratulam, batem no peito e dizem, porque no passado eu fazia isso para Deus, eu visitava doentes nos hospitais, eu ia até os asilos pregar a palavra de Deus, eu ajudava as pessoas que estavam na rua levando sopão, alimento, mas agora, no presente momento, estão afastadas do caminho do Senhor. Adianta alguma coisa? A palavra de Deus diz que todo bem que a pessoa fez no passado não é levado em conta caso no presente momento ela esteja desviada e afastada dos caminhos do Senhor. Então, as nossas orações devem ser sempre com esse propósito, tendo isso em vista, que a nossa família seja salva, que quando eles partirem dessa vida, eles possam então ser transportados para o reino celestial, no paraíso, no terceiro céu, no seio de Abraão, onde eles viverão ali eternamente. Caso contrário, a nossa missão em relação a eles não foi concluída. Versículo de número 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração, não era só um desejo vago, mas era um desejo que levava ele a orar, a interceder. É por isso que ele completa dizendo, e a oração a Deus por Israel é para que, acima de qualquer coisa, eles sejam salvos. O foco da nossa mensagem é isso, levar as pessoas à salvação. Nós anunciamos sobre a prosperidade, sim, isso faz parte do Evangelho. Anunciamos sobre a cura divina, sim, Jesus continua curando os doentes. Nós anunciamos sobre restauração do casamento, sim. Nós anunciamos sobre realização de sonhos, sim. Tudo isso faz parte também do plano de Deus. Mas o propósito principal, aquilo que é essencial, é a salvação. Nós prezamos por isso, oramos para que, acima de qualquer coisa, as pessoas tenham a vida eterna. Aí diz o versículo de número 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui olhava os descendentes de Abraão e ele percebia que era um povo zeloso, um povo dedicado, esforçado. Eles faziam de tudo para cumprir as leis de Moisés. Criaram até inúmeras outras leis que acompanhavam, ou por assim dizer, que agregavam-se às leis de Moisés. Eles eram um povo devotado, um povo dedicado,
que procurava fazer conforme a lei de Deus, mas eles faziam aquilo sem entendimento. Nos nossos dias não é diferente. Quantas são as pessoas que estão me assistindo agora e talvez você diz, pastor, eu sou uma pessoa religiosa, devotada. Todos os dias eu cumpro as minhas regras para com Deus. Agora, eu lhe pergunto, adianta você cumprir obrigações, rituais religiosos, sem o entendimento? O que significa isso? Eu ser uma pessoa religiosa sem entendimento. Eu vou te explicar, mas antes de explicar isso, vamos ler o versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Preste atenção. Eles eram dedicados, esforçados, mas sem o entendimento. Isso porque eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. Em outras palavras, eles queriam ganhar os céus ou alcançar os céus com as suas próprias mãos, com a meritocracia, com os seus méritos. E isso não funciona diante de Deus. Deixa eu falar mais perto aqui de você, para você entender. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar o céu, para alcançar a Nova Jerusalém celestial. Isso porque não há um ser humano sobre a face da terra que consiga cumprir com toda a lei. E vamos supor que uma pessoa falhasse em apenas um ponto da lei. A Bíblia diz que se ela falhasse em apenas um ponto, ela seria responsável por falhar em todos e, consequentemente, receberia maldições por desobedecer às leis de Deus. Não há como nós conquistarmos o céu com a força do nosso braço, com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O fato é que as nossas justiças perante Deus, disse o profeta Isaías, elas são como o trapo da imundícia. É isso mesmo que você ouviu. O melhor que o homem pode conceber e fazer aos olhos de Deus é um trapo de imundícia. Não há um cidadão que consiga cumprir todos os requisitos da lei de Deus sem falhar em um ponto sequer. Logo, todos nós, diante da justiça de Deus, que não é como a justiça do homem, cheia de corrupção, de suborno, de propina. Não, a justiça de Deus é perfeita. Ele é o justo juiz de toda a terra. Não há um cidadão que possa comparecer ante o tribunal de Deus, bater no peito e dizer, eu cumpro todas as ordenanças do Senhor. A pessoa que diz isso é equivocada, orgulhosa e mentirosa. Nós não conseguimos chegar ao céu com os nossos próprios esforços. Muitos acham que por orar bastante serão salvos. Outros acham que por ajudar bastante os pobres serão salvos. Outros acham que por fazer coisas boas simplesmente eles serão salvos. O fato é que nenhum de nós é salvo pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Aleluia. Olha que maravilhoso. Jesus Cristo pagou na cruz as nossas dívidas, os nossos débitos. E essa é a justiça de Deus, em que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Cristo e pagou pelos erros que eram nossos. Ele é amor, e sendo amor, ele tinha duas alternativas. A primeira era que a humanidade pagasse pelos seus próprios erros. A segunda, que ele assumiria o nosso lugar como substituto, morrendo em nosso favor. Como Deus é amor,
ele preferiu a segunda opção, a segunda alternativa. Ele morreu na cruz, executando a justiça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Agora eu não sou salvo por coisas que eu deixei de fazer ou por coisas que eu consiga fazer. Não. Eu sou salvo por aquilo que Jesus efetuou em meu lugar. Eu simplesmente creio que o céu foi ganho por mim, mediante a obra expiatória de Cristo. E sabe qual que é o resultado disso? O meu coração se enche da mais perfeita paz. A diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa que segue a Cristo é essa. O religioso quer alcançar o céu com o seu próprio mérito e esforço. Agora, o cristão, aquele que segue Jesus, ele vive na paz porque ele já alcançou o céu por ter colocado a simples fé em Jesus. Você notou a diferença, a disparidade que há entre uma coisa e outra? Enquanto o religioso está se esforçando para conquistar o céu, o cristão descansa sabendo que Jesus já conquistou por ele. É por isso que Paulo diz, o meu povo, os meus conterrâneos de Israel, eles têm zelo, mas sem entendimento. Eles não têm esse entendimento. Eles não têm o entendimento de que Jesus fez tudo por eles na cruz. De que eles estão justificados, inocentados perante o tribunal de Deus, unicamente pela fé no que Jesus fez. Aleluia! Aí continua dizendo o versículo de número 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Talvez eu esteja falando agora com pessoas que em seu coração, presta atenção no que eu vou dizer, em seu coração você escreveu regras religiosas e você faz de tudo para cumprir essas regras. Eu vou descrever como é a sua vida. Você não tem paz. Você se sente culpado e culpado, envergonhado diante de Deus e diante das pessoas. É como alguém que coloca no coração, eu vou fazer um regime, vou mudar os meus hábitos alimentares, vou entrar na academia, ou fazer caminhada, ou Cooper todos os dias, e aí essa pessoa até começa bem, os 2, 3 dias, ela consegue caminhar 1 hora ou correr, ela até consegue ir 1 semana na academia, mas passa 1 semana, ela falha, e aí então ela se sente culpada, porque ela não conseguiu cumprir as regras que Deus mandou? Não, que ela mesmo estabeleceu. Tem muita gente assim, que criou regras quanto à oração, quanto ao jejum, criou regras quanto à leitura da palavra, e você não consegue cumprir essas regras. O resultado é que você se sente mal e culpado diante de Deus. Se você continuar assim, é como se você estivesse em uma areia movediça, se esforçando para sair dela e cada vez mais você se afunda. A religião tem esse teor, faz isso com as pessoas. As pessoas se esforçam, a alguém que está remando e não está saindo do lugar. Agora, você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é você descansar sabendo que Deus está soprando sobre a vela da sua vida. E o seu barco está navegando em um ritmo acelerado até que você chegue ao porto desejado. Não é você que está se esforçando, remando contra os ventos para querer sair do lugar, nada disso. O sopro de Deus está sobre a sua vela e está levando você em direção ao céu. Que maravilha! É isso que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga. Não importa quão mal você foi, quantos pecados você já cometeu na sua mísera existência, mas se você hoje confessar a Jesus as suas culpas e descansar naquilo que Ele fez por você na cruz, você vai descobrir o que é verdadeira paz. Você vai descobrir o que é essa alegria indizível, indescritível, que está no coração
daqueles que seguem e servem Jesus. A religião, com todos os seus ritos e as suas regras, faz o homem se sentir mais culpado ainda diante de Deus. Agora, o Evangelho, apresentando o que Cristo fez na cruz, faz as pessoas viver na mais perfeita paz, na mais perfeita dignidade. E é isso que eu venho propor para você. Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer comunhão com Deus através da fé no sangue dele. A fé unicamente nele. É o que eu venho propor para você. Eu não estou aqui para falar a favor ou contra religião alguma. Eu estou aqui dizendo a você, caro amigo e amiga telespectador, que se você crê no que Jesus fez na cruz, você será reconciliado com Deus e terá a mais perfeita paz. Você e Deus serão amigos, serão parceiros e tudo será diferente na sua vida. Aquele peso e fardo do pecado que você carregava, mesmo sendo uma pessoa que se considerava religiosa, ele vai ser desatado de você, porque o Espírito Santo que está em mim, ele há de desatar os fardos do pecado que você carrega e o Espírito Santo há de imprimir no seu coração o que Jesus fez na cruz. Que ele levou a tua culpa, levou a tua vergonha, levou o teu pecado. Bendito seja Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Você já não está mais agora fazendo de tudo para se encaixar na vontade de Deus. Tem até pessoas que se dizem cristãs que têm uma certa neura acerca da vontade de Deus. E são realizados seminários para descobrir a vontade de Deus. Tem gente que sobe monte para descobrir a vontade de Deus. Fica dias e dias sem se alimentar direito para descobrir a vontade de Deus. E se eu disser para você que a vontade de Deus é que você crê em Cristo, olha o que diz aqui em João capítulo 6. Enquanto a religião complica as coisas, o Evangelho facilita. Aqui em João capítulo 6, não precisa você abrir, apenas acompanhe. João capítulo 6, versículo de número 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus se manifestou a você, você crê nele, então você já está fazendo a vontade de Deus. Pare de ficar com essa neura de tentar descobrir a vontade de Deus de um modo místico. Não, quem crê em Jesus já faz a vontade de Deus. Outra coisa que eu quero ressaltar, muitas pessoas diziam, porque eu tenho que fazer a obra de Deus, e ficavam com aquela gana, aquela ânsia, eu tenho que fazer a obra de Deus de qualquer forma. O que é fazer a obra de Deus? Aqui em João capítulo 6, versículo 29, Jesus diz: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, que no caso era o próprio Jesus. Os discípulos perguntaram: o que é necessário fazer para executar a obra de Deus? Jesus disse: calma, vocês já fazem a obra de Deus, porque vocês creem naquele que ele enviou. Aleluia. Nada pode ser mais confortador do que isso, do que você saber que você já está fazendo a vontade de Deus, porque você crê em Cristo, e você já está fazendo a obra de Deus, porque você crê nele. Um terceiro ponto, para a gente encerrar, eu ouvia muito na minha mocidade, me criei na casa de Deus, no meio de pessoas da fé em Cristo, mas eu ouvia muito aquilo sobre agradar a Deus. As pessoas diziam: você tem que se esforçar, fazer o máximo possível para agradar a Deus. E parece que por mais que eu tentava agradar a Deus, mais consciente eu ficava de que não agradava a Ele. Não tinha paz alguma. Mas um dia, lendo a minha Bíblia, em Efésios capítulo 1, eu cheguei à conclusão de que eu já estou agradando a Deus em Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, Ele nos fez agradáveis assim no amado, que é Jesus. Então eu descobri isso. Eu descobri que se eu estou em Cristo, eu já sou agradável a Deus. Maravilhoso. Eu já estou fazendo a obra de Deus, eu já estou fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, nem um milímetro fora,
e eu já estou agradando a Deus em tudo, tudo isso porque eu creio em Cristo. Sabe o que isso significa? Isso significa aceitar a justiça de Deus e não querer fazer a própria justiça. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que a mais perfeita paz venha irradiar em seu coração agora, em nome de Jesus. Na sua casa, onde quer que você esteja, una a sua fé com a minha. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. O apóstolo Paulo disse que, não conhecendo a tua justiça, os judeus estavam estabelecendo a própria e não chegavam a lugar algum. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão assim, estão querendo conquistar o céu com o seu mérito, com a força do seu braço. Elas até batem no peito, contando a todos as obras que realizam, como se isso tivesse algum valor para o Senhor. Não há nada que o homem faça que o torne digno e aceito perante o teu tribunal. O que nós precisamos fazer é simplesmente crer no que Cristo fez, pois o sacrifício de Cristo foi aceito. O sacrifício de Cristo satisfez a justiça divina. E o que cabe a nós é unicamente crer no que Cristo realizou. Assim sendo, o nosso coração se encherá de paz. Nós estaremos no centro da vontade de Deus. Nós estaremos realizando a obra de Deus e seremos agradáveis a Deus. Tudo isso com a simples fé em Jesus. Traga o descanso, ó Pai, a este homem, a essa mulher que está me assistindo, a esse jovem. Traga a paz, que essa pessoa descanse na justiça de Cristo, ao invés de procurar estabelecer a sua própria justiça. Eu te agradeço por essas verdades, por essa iluminação espiritual que nos foi dada agora pelo Teu Espírito. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluia! Agora você está na mais perfeita paz.